Uma mulher branca rouba o assento de um CEO negro e ele paralisa a companhia aérea 5 minutos depois. O confronto inesperado no interior da aeronave desencadearia uma sequência de eventos que ninguém a bordo poderia prever. Antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no canal e comentar de onde você está assistindo. O embarque no voo de Phoenix para São Paulo parecia apenas mais uma rotina. O ar-condicionado soprava um vento seco e artificial, enquanto vozes contidas se misturavam ao tilintar de gelo nos copos da classe executiva. O corredor estreito do avião era percorrido por passos apressados de passageiros e tripulantes. João Silva finalmente entrou na aeronave, o cansaço estampado em seu rosto após uma semana exaustiva de reuniões corporativas. Como CEO de uma das maiores companhias aéreas do Brasil, ele estava acostumado a viagens longas, mas tudo o que desejava agora era chegar em casa, tomar um banho quente e descansar. Consultou novamente seu bilhete de embarque e localizou o assento 2A. Ao se aproximar, notou algo estranho. Alguém já ocupava seu lugar. Maria Costa estava confortavelmente instalada na poltrona, mexendo em seu smartphone com a naturalidade de quem está exatamente onde deveria estar. Os cabelos loiros perfeitamente arrumados e a postura impecável denunciavam uma mulher habituada a ter o que queria. Seus olhos, ao encontrarem os de João, não demonstraram qualquer hesitação. "Desculpe, mas este é meu assento", disse ele educadamente, mostrando o boarding pass. Maria sorriu, um sorriso que não alcançava os olhos. "Ah, deve haver algum engano. Sempre viajo neste assento." Antes que João pudesse responder, ela acenou para Kelly, a comissária que passava pelo corredor carregando garrafas de água mineral. "Kelly, querida, tudo bem?" Maria cumprimentou a tripulante como uma velha conhecida. "Estamos com um pequeno problema aqui." A comissária se aproximou, reconhecendo ambos os passageiros. Seu olhar alternava entre o executivo em pé e a mulher sentada, enquanto outros viajantes começavam a se acumular no corredor estreito. "O Sr. Silva está com o 2A, mas eu também", explicou Maria, mostrando rapidamente seu celular. "Mas tem o 3C livre ali. Ele poderia sentar lá só hoje para agilizarmos o embarque. Todos agradeceríamos, não é?" João respirou fundo. Estava cansado demais para discutir, mas algo naquela situação o incomodava profundamente. Não era a primeira vez que alguém tentava contornar as regras esperando que ele cedesse pelo bem de todos. A fila atrás dele crescia e os olhares impacientes pesavam sobre seus ombros. Kelly mordeu o lábio, claramente desconfortável com a situação. O relógio marcava poucos minutos para o horário programado de decolagem, e a pressão para resolver o impasse rapidamente era palpável no ar. João Silva respirou fundo, mantendo a compostura que o caracterizava como líder. Seu rosto permanecia sereno, mas os olhos transmitiam uma firmeza inabalável. A poucos metros, um passageiro de terno escuro já apontava discretamente o celular em sua direção, capturando cada segundo da crescente tensão no corredor estreito da aeronave. O CEO ergueu o bilhete de embarque entre os dedos, um gesto simples que carregava o peso de inúmeras pequenas concessões feitas ao longo dos anos. Mostrou o documento à comissária com um movimento preciso e disse, em tom baixo, mas perfeitamente audível: "Hoje não. Meu lugar é aqui." Cada palavra saiu medida, sem agressividade, mas com a convicção de quem finalmente traçava uma linha que não seria ultrapassada. Kelly piscou 2 vezes, o uniforme impecável contrastando com o desconforto em seu olhar. A funcionária hesitou, sentindo o peso contraditório das responsabilidades. Respeitar o direito legítimo do passageiro ou resolver rapidamente a situação para evitar atrasos. "Senhor, eu compreendo, mas..." ela começou, enquanto seus olhos buscavam apoio. Mark, alguns passos adiante no corredor, observava a cena com expressão calculista. O comissário sênior consultou discretamente o relógio, fazendo cálculos mentais sobre os indicadores de pontualidade que seriam afetados. Cada minuto parado significava combustível, conexões perdidas e estatísticas comprometidas. "Algum problema, Kelly?" perguntou, aproximando-se com passos rápidos. O corredor, já naturalmente estreito,
parecia encolher ainda mais com a tensão que se instalava. Outros passageiros começavam a esticar o pescoço, curiosos. Alguns suspiravam impacientes. Outros cochichavam entre si. O ar-condicionado soprava gelado, mas o clima ficava cada vez mais denso. Maria permanecia sentada, fingindo verificar algo em seu smartphone, enquanto observava a situação se desenrolar. Sua postura não demonstrava qualquer intenção de ceder, como se aquele pequeno confronto fosse apenas um inconveniente temporário que logo seria resolvido a seu favor, como sempre acontecia. Kelly olhou novamente para o bilhete nas mãos de João e depois para o rosto confiante de Maria. A comissária sabia exatamente quem estava certo, mas também conhecia a pressão para manter o fluxo, para não complicar. Ela trocou um olhar significativo com Mark, que já calculava o custo daquele impasse em minutos e reputação. O corredor estreito da aeronave havia se transformado em um pequeno campo de batalha onde muito mais que um assento estava em jogo. Mark se aproximou com um sorriso diplomático, inclinando-se levemente para falar mais baixo. Senhor Silva, entendo completamente sua posição, mas se puder nos ajudar apenas desta vez, garantimos um voucher especial para seu próximo voo. Talvez até um upgrade para a primeira classe? João apenas balançou a cabeça, mantendo a mesma expressão serena que carregava desde o início do impasse. Não havia raiva em seus olhos, apenas determinação. O CEO respirou fundo, ajustou o paletó e permaneceu firme ao lado da poltrona que, por direito, lhe pertencia. Agradeço a oferta, mas não se trata de compensação. É uma questão de princípio, respondeu com voz calma, porém inabalável. O cheiro do café requentado que circulava pelos corredores se misturava à crescente ansiedade no ar. Passageiros esticavam o pescoço, curiosos para entender o motivo do atraso. Alguns consultavam relógios, outros trocavam olhares de impaciência. A tensão era quase palpável. Kelly, a comissária, mordeu o lábio inferior, dividida entre seguir o protocolo e ceder à pressão do momento. Ela sabia que cada minuto parado significava estatísticas negativas para a equipe. Seus olhos buscaram apoio em Mark, que parecia igualmente desconfortável com a situação. Foi nesse momento que Maria Costa, ainda confortavelmente instalada no assento 2A, tirou o celular do bolso com um movimento ágil e confiante. Seus dedos deslizaram pela tela com familiaridade, acessando o aplicativo da companhia aérea. Vejam, tá aqui minha confirmação, declarou ela, estendendo o dispositivo na direção da tripulação com um sorriso de quem encerra qualquer discussão. Mark inclinou-se para verificar, e sua expressão mudou sutilmente. Na tela, estava claramente indicado: Maria Costa, assento 3C. Não havia margem para interpretação ou erro. A comissária também viu e trocou um olhar significativo com o colega. A verdade estava ali, digital e inegável, mas o impasse não se dissipava. Maria guardou rapidamente o aparelho, como se o gesto pudesse apagar a evidência. A loira ajeitou-se melhor na poltrona, cruzando as pernas e olhando pela janela, ignorando deliberadamente o constrangimento que pairava. Era evidente para todos os presentes o costume de resolver rápido. Aquela prática silenciosa de ceder para não causar problemas mostrava-se mais forte que o próprio papel, que a própria tela digital, que o próprio sistema de regras que deveria governar aquele espaço compartilhado. João permaneceu em pé, uma estátua de dignidade no corredor cada vez mais apertado do avião. Kelly verificou novamente o sistema no seu dispositivo portátil e confirmou com voz clara, porém hesitante: Senhor Silva, o assento 2A está realmente reservado para o senhor. Ela fez uma pausa e abaixou o tom. Mas seria possível considerar a troca pelo bem de todos? Cada minuto que ficamos parados aqui afeta nossos indicadores de pontualidade. João manteve a postura firme, mas educada. Seus olhos refletiam anos de pequenas concessões que nunca mais voltou a fazer. Entendo sua posição, mas hoje preciso do meu assento designado, respondeu ele, mantendo a voz calma. A tensão se espalhou pela cabine executiva como uma onda silenciosa.
Um homem de terno cinza 2 fileiras atrás murmurou palavras de apoio, enquanto uma senhora de meia-idade revirou os olhos, visivelmente irritada com o atraso. Maria permanecia sentada, mexendo nervosamente no celular, como se pudesse encontrar alguma solução digital para o impasse. É só uma poltrona, sussurrou uma passageira para seu companheiro. Por que complicar? Mark, o comissário sênior, aproximou-se com passos rápidos pelo corredor estreito. Seu rosto demonstrava preocupação com os minutos preciosos que se perdiam. Kelly, precisamos resolver isso rapidamente, disse ele, consultando discretamente seu relógio. O voo já está com atraso previsto de 7 minutos. Os demais passageiros da classe executiva se dividiam entre olhares de impaciência e gestos de compreensão. O clima ficava cada vez mais denso, com o ar-condicionado parecendo insuficiente para aliviar o desconforto da situação. Foi então que algo inesperado aconteceu. A cortina que separava a classe executiva da econômica foi aberta bruscamente. Um homem negro de aproximadamente 50 anos, vestindo camisa polo e óculos de leitura, olhou diretamente para a cena e exclamou com voz potente: "Deixe o homem sentar onde é direito dele. O bilhete diz 2A, então é 2A." O comentário caiu como uma bomba no ambiente tenso. Vários passageiros da classe econômica, que observavam a cena pelos vãos da cortina, começaram a murmurar em concordância. Alguém ao fundo já filmava tudo com seu smartphone. "É isso mesmo, regra é regra", gritou outra voz do fundo da aeronave. Em questão de segundos, o que era um impasse discreto tornou-se um evento público. 3 passageiros diferentes já gravavam a situação com seus celulares, e as expressões de Kelly e Mark revelavam o entendimento de que aquilo não era mais apenas um problema de assentos, estava se transformando em um caso de relações públicas, que certamente chegaria às redes sociais antes mesmo da decolagem. O capitão Pedro Oliveira foi chamado à cabine de comando, ajustando o uniforme enquanto caminhava pelo corredor estreito. Seus passos eram firmes e medidos, revelando anos de experiência em situações delicadas. Quando chegou ao local do impasse, o ambiente já estava carregado de tensão. Passageiros esticavam o pescoço para acompanhar o desenrolar dos acontecimentos, enquanto outros fingiam desinteresse, mas mantinham os ouvidos atentos. "O que temos aqui?" O comandante, com voz calma, mas autoritária. Kelly explicou rapidamente a situação, enquanto Mark mostrava os documentos de embarque no tablet. O capitão observou João, depois Maria e finalmente os registros digitais. Seu olhar era analítico, como quem avalia não apenas o problema imediato, mas todas as suas ramificações. "Senhora, o assento 2A pertence ao Sr. Silva, conforme confirmação do sistema", declarou Pedro, direto e sem rodeios. "Precisamos respeitar as designações de assentos para manter a ordem e segurança do voo." Maria tentou argumentar sobre seu status de passageira frequente, mas o comandante ergueu discretamente a mão, interrompendo-a com educação. "Entendo sua posição, mas as regras existem para todos. Ninguém decola enquanto o assento correto não for respeitado", sentenciou, com a firmeza de quem não admite contestação. O silêncio que se seguiu foi quebrado pelo som de notificações em vários celulares. O vídeo do confronto já circulava nas redes sociais, multiplicando-se rapidamente. Enquanto isso, no terminal, Ângela Souza recebia a ligação urgente em seu dispositivo. A gerente de operações franziu a testa ao ouvir o relato da situação. 32 anos de carreira lhe deram um sexto sentido para crises, e aquela tinha todos os elementos para se tornar uma tempestade midiática. "Estou indo para lá", respondeu, desligando a chamada e caminhando rapidamente pelo saguão do aeroporto. Ao chegar à aeronave, Ângela avaliou o cenário com olhos experientes. Viu os passageiros inquietos, a tripulação tensa, o capitão firme em sua posição e, principalmente, notou os smartphones apontados, registrando cada movimento. A profissional sabia que a reputação da companhia estava em jogo. Qualquer decisão precipitada poderia viralizar negativamente, manchando a imagem construída ao longo de décadas.
Precisamos resolver isso com dignidade e respeito às regras, sussurrou para Mark, que assentiu discretamente. Cada minuto que passa é mais exposição para a empresa. Angela respirou fundo, preparando-se para intermediar uma solução. O relógio marcava mais 5 minutos de atraso, e ela sabia que o custo daquele impasse ia muito além do combustível queimado na pista. Era a credibilidade da marca que estava em jogo, e qualquer passo em falso poderia custar muito caro. Nos minutos seguintes, João Silva sentiu o peso de todos os olhares convergindo para ele. Alguns passageiros acenavam discretamente em apoio, enquanto outros bufavam de impaciência, consultando relógios e trocando olhares de reprovação. Uma senhora na fileira oposta até murmurou algo sobre gente que complica o que é simples. O CEO manteve a respiração controlada, ciente de que cada segundo naquela posição era uma declaração silenciosa sobre dignidade. Senhor, podemos resolver isso rapidamente se o senhor colaborar, insistiu Kelly, a voz já demonstrando sinais de estresse. Temos um cronograma apertado. João olhou pela janela, observando o movimento de outros aviões na pista. Quantas vezes já havia cedido antes? Quantas pequenas injustiças havia engolido em nome da praticidade? Ou para não criar caso? Se desistisse agora, carregaria aquela sensação familiar de autotraição, um gosto amargo que conhecia bem demais. Com um gesto deliberadamente calmo, dobrou seu casaco e o colocou sobre o colo. Seus ombros relaxaram visivelmente, enquanto se ajustava na posição, como uma rocha impassível no meio da turbulência social que se formava ao redor. Meu bilhete indica 2A, repetiu com voz baixa, mas firme. Não estou pedindo privilégios, apenas o cumprimento do contrato. Maria remexia nervosamente em sua bolsa, dividida entre a irritação e o constrangimento crescente. Ela lançou um olhar para Mar, o comissário sênior, como se esperasse uma intervenção mais decisiva. Isso é ridículo, murmurou alto o suficiente para ser ouvida. Sempre sento na frente. O capitão Pedro Oliveira apareceu na entrada da cabine, o semblante grave, indicando que a situação havia escalado além do protocolo habitual. Ele conferiu seu relógio de pulso. 5 minutos de atraso já comprometiam toda a programação de voo. O que está acontecendo aqui? Perguntou com autoridade. Ângela Souza, que havia sido chamada às pressas, chegou ofegante pelo corredor. A gerente de operações avaliou rapidamente a cena, notando um passageiro filmando discretamente com seu celular. Aquilo não era mais apenas um impasse operacional. Era um potencial desastre de relações públicas. Senhores passageiros, anunciou o capitão pelo sistema de som. Lamento informar que não decolaremos até que esta situação seja resolvida conforme as regras da companhia. Um murmúrio de insatisfação percorreu a cabine. Em apenas 5 minutos, o que deveria ser uma rotina de embarque havia se transformado em crise. A companhia aérea, pega de surpresa pela firmeza de João, agora precisava decidir: ceder ao costume ou respeitar suas próprias regras. Naquela noite, João Silva ajeitou-se na poltrona do quarto de hotel, o gelo tilintando no copo de uísque, enquanto a tela do notebook iluminava seu rosto concentrado. Seus dedos digitavam, com precisão cirúrgica, um e-mail ao conselho da companhia aérea. Não havia raiva em suas palavras, apenas uma firmeza inabalável que sempre o caracterizou em momentos decisivos. Senhores conselheiros, começava o texto, o ocorrido hoje não é um incidente isolado, mas sintoma de uma cultura que precisamos corrigir. O executivo tomou um gole da bebida, sentindo o líquido âmbar aquecer sua garganta enquanto elaborava cada parágrafo com meticulosa atenção. Ele exigia 3 pontos não negociáveis: treinamento completo para tripulações sobre resolução de conflitos, protocolo transparente para disputas de assentos e auditoria independente das abordagens em cabine. O CEO pausou, contemplando a vista noturna da cidade pela janela. Não queria compensações pessoais nem desculpas vazias, apenas a garantia de que regras seriam regras para todos, independentemente de quem fosse o passageiro. Não é sobre um assento,
escreveu ele. É sobre integridade institucional. Enquanto isso, a quilômetros dali, Maria Costa deslizava os dedos pela tela do celular, compondo uma narrativa diferente. Sempre viajo nos assentos da frente, deve ter ocorrido algum erro no aplicativo. Publicou ela em sua rede social, com tom casual que disfarçava o constrangimento. A passageira frequente adicionou uma foto de outro voo em classe executiva, como quem reforça seu pertencimento àquele espaço. Os comentários não demoraram a surgir. Alguns defendiam seu direito como cliente fiel. Outros questionavam por que ela não aceitou o assento designado. O debate rapidamente evoluiu para uma questão mais profunda. Até onde o costume justifica ignorar confirmações oficiais? Seria privilégio ou apenas confusão? João finalizou o e-mail, anexou o vídeo que circulava nas redes e clicou em enviar. O som do envio foi quase inaudível, mas para ele representava um marco. Fechou o dispositivo e observou o gelo derretendo no copo, assim como derretia a ilusão de que ceder sempre era a solução mais digna. O embate silencioso entre costume e confirmação agora transbordava das redes para as salas de reunião da companhia. Nenhum dos dois protagonistas imaginava como aqueles 5 minutos de resistência transformariam não apenas suas vidas, mas toda uma cultura corporativa. Na manhã seguinte, os vídeos do incidente já circulavam nas redes sociais. Não eram rumores ou fofocas, mas registros claros do que havia acontecido. João Silva aparecia calmo, com voz firme sem alterações, enquanto Maria Costa gesticulava, mostrando o celular com a suposta confirmação. As gravações capturaram perfeitamente o momento em que Kelly, constrangida, confirmava que o assento realmente pertencia ao CEO. Por que estão pedindo compreensão justamente de quem está com a razão? Questionava um comentário que já acumulava milhares de curtidas. Outros passageiros que testemunharam a cena também começaram a se manifestar, alguns defendendo João, outros criticando o atraso provocado por uma simples troca de lugar. Ângela Souza recebeu a notificação do Departamento de Comunicação logo cedo. Os vídeos já haviam sido visualizados mais de 100 mil vezes, e a hashtag Respeito no Ar estava ganhando força. A gerente de operações convocou imediatamente uma reunião de emergência com sua equipe no escritório do aeroporto. Precisamos entender que isso vai muito além de um passageiro insatisfeito, explicou Ângela, enquanto servia café para os presentes. Este caso expõe uma falha sistêmica no nosso atendimento. O chefe de relações públicas sugeriu um comunicado padrão, mas a gerente balançou a cabeça em discordância. Não podemos tratar isso como um incidente isolado. O vídeo mostra claramente que nossos procedimentos favorecem quem causa o problema, não quem segue as regras. Um dos analistas de experiência do cliente apresentou dados alarmantes. Nos últimos 6 meses, haviam registrado mais de 200 reclamações semelhantes, mas a maioria dos passageiros acabava cedendo para não atrasar o voo ou criar constrangimento. O Sr. Silva apenas fez o que muitos gostariam de fazer, mas não tem coragem. Observou uma das coordenadoras. E agora temos que decidir, vamos defender nossos próprios protocolos ou continuar premiando quem os ignora? Enquanto a equipe debatia, Ângela recebeu uma mensagem do conselho. O caso já não era visto apenas como um problema de imagem, mas como sintoma de uma cultura organizacional que precisava ser revista. O incidente havia exposto uma verdade incômoda. A companhia priorizava a solução rápida em detrimento da solução justa. Temos 2 opções, concluiu Ângela, fechando seu caderno de anotações. Podemos tratar isso como crise de imagem ou como oportunidade de transformação. E acho que todos sabemos qual é a escolha certa. Na manhã do 3º dia, o caso de João Silva explodiu nas redes sociais. O vídeo do confronto no avião ultrapassou 1 milhão de visualizações, gerando uma avalanche de comentários que dividiam opiniões. Hashtags como respeito ao bilhete e direito ao lugar dominavam as tendências, enquanto debates acalorados sobre racismo estrutural e privilégio ganhavam força em todas as plataformas. É sempre assim, comentou um usuário popular. Quem tem poder acha que regras são sugestões.
Outros defendiam que o respeito ao bilhete de embarque era uma questão básica de contrato, não de preferência pessoal. A cada hora, novos comentaristas, influenciadores e até especialistas em aviação civil entravam na discussão, aumentando exponencialmente a pressão sobre o conselho da companhia aérea. No escritório central, Ângela Souza monitorava a crise com preocupação crescente. Os relatórios de impacto na imagem da empresa mostravam números alarmantes. E ela sabia que uma resposta institucional seria inevitável. 3 diretores já haviam ligado exigindo uma solução que acalmasse os ânimos sem admitir erros. Enquanto isso, João enfrentava sua própria tempestade pessoal. Seu celular não parava de vibrar com notificações. Por um lado, recebia mensagens calorosas de apoio. Finalmente, alguém se posicionou. Você representa todos nós que sempre cedemos. Por outro, críticas cortantes o atingiam. Um executivo deveria dar o exemplo de flexibilidade. Tanto drama por causa de uma poltrona. Você atrasou o voo de centenas de pessoas por orgulho. Em casa, sentado na varanda com uma xícara de café já fria, o CEO contemplava o horizonte de São Paulo. O dilema o corroía por dentro. Tinha feito a coisa certa ao se manter firme, ou deveria ter cedido pela conveniência coletiva, como tantas outras vezes na vida? Até onde valia a pena resistir quando o sistema inteiro parecia programado para premiar quem se conformava? Maia ligou naquela tarde, preocupada com o pai. Você está bem? Vi que estão falando muito sobre o que aconteceu. Estou pensando em tudo isso, respondeu ele com voz cansada. Às vezes me pergunto se não seria mais fácil simplesmente ceder. E continuar invisível? Questionou a filha. Pai, você sempre me ensinou que dignidade não tem preço. Aquelas palavras ecoaram em sua mente enquanto observava o sol se pôr. A questão já não era sobre um assento, mas sobre quantas vezes uma pessoa deve engolir injustiças antes de finalmente dizer, hoje não. 10 dias após o incidente, Maria Costa finalmente quebrou o silêncio. Em sua página nas redes sociais, publicou um texto cuidadosamente elaborado onde afirmava: deve ter havido alguma falha no aplicativo da companhia. Sempre viajo na primeira fileira. É meu lugar habitual. A postagem rapidamente acumulou comentários divididos entre apoio e críticas. Na sede da companhia aérea, Ângela Souza coordenava uma investigação interna que revelou um padrão preocupante. A passageira frequente realmente recebia upgrades automáticos por seu status de fidelidade, mas o sistema nem sempre comunicava isso com clareza. Os registros mostravam que Maria havia se acostumado a simplesmente ocupar os melhores assentos, contando com a complacência da tripulação quando surgiam conflitos. João Silva recebeu os resultados da investigação em seu escritório. Enquanto analisava os documentos, percebeu que o problema ia muito além de um assento disputado. Era uma questão de cultura organizacional, onde regras escritas cediam espaço a privilégios não oficiais. Isso explica muito, comentou o CEO com seu sócio por telefone. Não se trata apenas de um mal-entendido, mas de um sistema que favorece certas pessoas em detrimento de outras. Darnell, sempre cauteloso com a imagem da empresa, sugeriu resolver tudo discretamente. Podemos criar um procedimento interno sem alarde. Não precisamos transformar isso em um manifesto. O conselho convocou uma reunião extraordinária para discutir o caso. Na sala de vidro do 20º andar, executivos debateram acaloradamente. Até que ponto o costume poderia se sobrepor às regras estabelecidas? Alguns defendiam a flexibilidade para clientes especiais. Outros insistiam na padronização rigorosa. Não é caso isolado, apresentou Ângela, mostrando gráficos de ocorrências similares nos últimos 12 meses. Temos uma prática silenciosa que se tornou recorrente. Comissários frequentemente cedem à pressão para evitar atrasos ou confrontos. O diretor de experiência do cliente acrescentou: criamos uma classe de passageiros que se sente no direito de ignorar confirmações de assentos. Enquanto a discussão se estendia, João permanecia pensativo.
O que começara como defesa de seu direito individual, agora revelava uma falha sistêmica. A zona cinzenta dos sistemas digitais havia criado um ambiente onde alguns passageiros navegavam com privilégios invisíveis, enquanto outros precisavam lutar pelo básico. Ao final da reunião, o conselho concordou. Era hora de revisar completamente os protocolos de atribuição de assentos e treinamento da tripulação. A pequena resistência de João havia exposto muito mais que um conflito isolado. Revelara uma cultura inteira que precisava mudar. 15 dias após o incidente, João Silva recebeu um convite formal para participar de um painel interno com tripulações no hub da companhia em São Paulo. O cheiro característico de querosene pairava no ar, enquanto o CEO caminhava pelo corredor do centro de treinamento. A luz alaranjada do fim da tarde entrava pelas janelas amplas, trazendo à tona o peso daquele simples "hoje não" que havia desencadeado toda a situação. João aceitou o convite, mas não sem condições. Só participo se o Sindicato dos Aeronautas e o pessoal de operações estiverem presentes, afirmou por telefone a Ângela. A gerente de operações hesitou, mas concordou. A empresa precisava resolver aquela questão antes que se tornasse ainda mais problemática. No dia do painel, a sala estava lotada. Comissários, pilotos e pessoal administrativo ocupavam cada cadeira disponível. O burburinho cessou quando João entrou, acompanhado por representantes sindicais. Capitão Pedro Oliveira estava sentado na primeira fileira, mantendo sua habitual postura séria. "Estamos aqui para entender o que aconteceu e como podemos melhorar", começou Ângela, tentando estabelecer um tom conciliador. "Não se trata de apontar culpados, mas de aprender." Quando chegou sua vez de falar, João foi direto. "Por que quem está com a razão precisa ceder? Por que a pressão cai sempre sobre quem segue as regras?" O silêncio que se seguiu foi quebrado por Mark. O comissário sênior, visivelmente desconfortável, ajustou o crachá e admitiu: "Sempre treinamos para desescalar situações com quem colabora mais rápido." Ele fez uma pausa antes de continuar. "É mais fácil convencer alguém tranquilo a ceder do que enfrentar quem já está alterado." Era a primeira vez que aquela prática silenciosa ganhava nome e rosto. Kelly, sentada ao lado de seu superior, assentiu discretamente, confirmando o que todos já sabiam. "Então vocês admitem que sacrificam quem é mais educado?" questionou um dos representantes sindicais. Uma comissária veterana levantou a mão. "Fazemos isso há anos. Não é por mal. É para resolver rápido e manter o voo no horário." Enquanto a discussão avançava, João percebeu os olhares de reconhecimento entre os presentes. Todos ali já haviam participado desse sistema não oficial. Alguns cedendo, outros pressionando, mas todos perpetuando um ciclo que premiava a insistência e punia a cooperação. "Quem cede demais acaba sendo sacrificado pelo sistema", concluiu João. E a frase ecoou pela sala como uma verdade há muito tempo silenciada, mas finalmente exposta à luz. 2 meses após o incidente, Maia Silva convidou o pai para um jantar em seu apartamento. O aroma de temperos brasileiros preenchia o ambiente enquanto ela servia um vinho tinto que guardava para ocasiões especiais. Não era apenas uma refeição familiar. Maia tinha um propósito claro. "Pai, você contou o que aconteceu no avião, mas nunca falou sobre todas as outras vezes", disse ela, olhando João nos olhos. "Quero entender o que você engoliu antes de finalmente dizer não." João Silva pousou o copo na mesa e respirou fundo. Pela primeira vez, permitiu-se uma vulnerabilidade que raramente mostrava, mesmo à filha. Com voz baixa, relatou episódios que carregava silenciosamente há anos. Reuniões onde suas ideias eram ignoradas até serem repetidas por outros. Momentos em que foi chamado de difícil por simplesmente questionar procedimentos. E as noites em que preferiu ceder para não perder aniversários de Maia ou encontros importantes. "Lembra daquela vez no seu aniversário de 15 anos? Cheguei atrasado porque tive que refazer uma apresentação inteira. Ninguém acreditou que eu tinha checado os números 3 vezes", confessou o executivo, revelando o nó no estômago que sentia cada vez que era rotulado de agressivo por pedir o básico que outros recebiam sem questionar. Maia escutava atentamente,
seus olhos marejados refletindo a luz suave do apartamento. As histórias do pai não eram apenas desabafos, eram cicatrizes invisíveis de batalhas diárias que muitos nunca precisavam travar. Na semana seguinte, inspirada pela coragem do pai, a jovem começou a estruturar um projeto de treinamento para profissionais em início de carreira. Voz firme e justa não seria apenas um workshop, mas um movimento para ensinar a nova geração a se posicionar sem medo e sem agressividade. Não é sobre confronto, mas sobre dignidade, explicava Maia aos primeiros interessados, usando a experiência de João como estudo de caso central. Meu pai me ensinou que ceder no essencial é perder algo que não se recupera depois. O legado de João, que alguns chamavam de simples teimosia, transformava-se nas mãos da filha em ferramenta de mudança cultural. Enquanto ele lutava nas salas de reunião e corredores corporativos, Maia levava aquelas lições para jovens que ainda não sabiam o valor de um não bem colocado. Dignidade não é negociável. Tornou-se o lema do projeto, ecoando a postura que João manteve naquele assento 2A. Uma frase simples que carregava o peso de todas as vezes em que ele havia cedido antes. 3 meses após o incidente, a companhia aérea implementou uma nova funcionalidade em seu aplicativo oficial. Era o chamado botão de conflito, uma solução tecnológica criada especificamente para evitar situações como a que João Silva enfrentou. O mecanismo era simples, mas engenhoso. Quando acionado, o sistema travava automaticamente o assento em disputa no sistema, enviando simultaneamente um alerta para a tripulação com o nome do passageiro legítimo e o mapa digital da cabine. A nova ferramenta foi introduzida sem alarde. A diretoria preferiu uma abordagem discreta, testando a funcionalidade em rotas selecionadas antes de um anúncio oficial. Ângela coordenou pessoalmente a implementação, garantindo que as equipes de bordo recebessem treinamento adequado sobre o novo protocolo. Precisamos mudar a cultura, não apenas a tecnologia, ela repetia nas sessões de capacitação. A verdadeira prova de fogo veio durante um voo partindo de Atlanta. Um passageiro tentou ocupar um assento que não lhe pertencia, alegando ter recebido autorização verbal de alguém no balcão de embarque. Quando o verdadeiro titular chegou, a comissária acionou o botão no dispositivo. Em questão de segundos, o sistema bloqueou o assento no mapa digital da aeronave e enviou os dados do passageiro correto para os tablets de toda a tripulação. Em menos de 2 minutos, a situação foi resolvida sem constrangimentos. O ocupante indevido foi realocado para seu assento original e o voo partiu no horário previsto. O capitão do voo, impressionado com a eficiência do processo, fez questão de registrar um elogio formal ao novo sistema. Nos bastidores, a experiência de João transformou-se em caso de estudo. O departamento de treinamento criou simulações baseadas no incidente, ensinando as equipes a priorizar a confirmação digital sobre alegações verbais ou costumes. Assento confirmado não é negociável. Tornou-se o novo mantra operacional da companhia. Durante uma reunião de avaliação, Mark reconheceu que o antigo método de resolver rápido muitas vezes prejudicava quem estava com a razão. Estávamos tão preocupados com o tempo que esquecemos da justiça, admitiu o comissário sênior para uma sala repleta de colegas. A resistência de João, que inicialmente parecia apenas um inconveniente para a operação, havia catalisado uma transformação profunda nos procedimentos da empresa. O que começou como um confronto por uma poltrona, agora redefinia o padrão de resposta da companhia inteira, provando que 5 minutos de firmeza podiam de fato mudar uma cultura organizacional. No 4º mês após o incidente, João Silva recebeu um envelope sem identificação externa no escritório. Dentro, uma carta manuscrita de Maria Costa, com letra firme, mas hesitante em certos trechos. Não havia pedido de desculpas formal, tampouco busca por absolvição. O que Maria oferecia era algo mais raro, uma tentativa genuína de compreensão mútua. Sempre funcionou assim para mim, escreveu ela, revelando como o hábito de ocupar assentos preferenciais nunca havia sido contestado antes. Ninguém jamais questionou.
então assumi que era aceitável. A executiva admitia que o costume havia se tornado uma espécie de direito adquirido em sua mente, uma distorção silenciosa que o confronto com João finalmente expôs. O CEO releu a carta 3 vezes, sentindo o peso das palavras. Não havia vilania calculada nas ações de Maria, apenas o poder corrosivo do hábito e do privilégio não questionado. Aquilo o fez refletir sobre quantas outras situações semelhantes ocorriam diariamente, não apenas em aviões, mas em todos os espaços. Na manhã seguinte, durante uma reunião com Ângela Souza, João propôs uma ideia que surpreendeu a gerente de operações. Quero fazer um vídeo institucional sobre respeito às regras de assentos, mas sem exposição negativa de ninguém, explicou ele, girando a caneta entre os dedos. Podemos convidar uma comissária para participar comigo, falando sobre a importância do respeito mútuo e dos procedimentos corretos. Ângela concordou imediatamente, vendo ali uma oportunidade de transformar crise em aprendizado. O mais surpreendente veio depois. Quando consultada discretamente, Maria aceitou contribuir para o vídeo de forma anônima, oferecendo sua perspectiva como passageira frequente que havia repensado seus hábitos. A gravação aconteceu em um hangar da companhia, com Kelly representando a tripulação. O material final, de 5 minutos, abordava o respeito como contrato bilateral, sem mencionar o incidente específico, mas deixando clara a nova política da empresa. Nas semanas seguintes, o vídeo foi exibido em todos os treinamentos internos e disponibilizado no aplicativo da companhia. Darnell, inicialmente cético, admitiu que a abordagem construtiva havia sido mais eficaz que qualquer punição pública. A cultura começava a mudar gradualmente, sem necessidade de linchamentos virtuais ou exposições desnecessárias. Era uma transformação silenciosa, mas profunda. Exatamente como João havia imaginado desde o primeiro momento em que decidiu não ceder seu lugar naquele voo. No 5º mês, a companhia aérea lançou um selo de compromisso afixado nas portas das aeronaves. Assento atribuído é promessa, respeito é política. O adesivo com letras azuis sobre fundo branco não era apenas uma estratégia de marketing. Os relatórios internos apresentados por Ângela Souza mostraram uma queda real de 27% nos conflitos de assento desde a implementação da nova política. João Silva observava com satisfação discreta o impacto de sua resistência. Durante uma reunião com o conselho, ele folheou os gráficos impressos enquanto ouvia os elogios de executivos que meses antes haviam questionado sua postura. O CEO mantinha a mesma serenidade de sempre, mas seus olhos revelavam o orgulho contido por ter permanecido firme quando tudo indicava que deveria ceder. Da sede da empresa em São Paulo, a equipe de comunicação preparava um vídeo institucional sobre a nova política. As filmagens incluíam depoimentos de comissários, incluindo Kelly, que agora se sentia mais segura para aplicar as regras sem medo de represálias ou pressão por pontualidade. Enquanto isso, na comunidade onde João morava, Dona Eunice organizou rodas de conversa na Praça Central. A senhora de cabelos grisalhos e voz firme reuniu vizinhas para discutir experiências de viagem e dignidade no tratamento ao consumidor. O que aconteceu com nosso João não é caso isolado, dizia ela, servindo café em xícaras coloridas. Quantas vezes engolimos desrespeito para não sermos chamadas de problemáticas? O vídeo do novo selo circulou rapidamente nos grupos de mensagem do bairro, virando inspiração para mulheres da comunidade que praticavam frases assertivas para usar em aeroportos e outros espaços públicos. Não estou sendo difícil, estou pedindo o que me é garantido, repetiam em coro, entre risos nervosos e aplausos de encorajamento. Uma tarde, João foi surpreendido com um convite de Dona Eunice para participar de um dos encontros. Ele hesitou inicialmente, preocupado com a exposição, mas acabou aceitando. Ao chegar à praça, encontrou mais de 30 mulheres de diferentes idades, todas ansiosas para ouvir sua experiência. O que aprendi, disse ele, é que respeito não é negociável. Não importa quão pequena pareça a questão. Sua fala foi recebida com acenos de cabeça e olhares de reconhecimento. Para muitas daquelas mulheres, a história do executivo que não cedeu seu assento era mais que um caso corporativo.
Era uma lição sobre estabelecer limites e exigir tratamento justo. Por trás do avanço, obstáculos persistiam. Darnel Oliveira, sócio de longa data de João, caminhava de um lado para outro em seu escritório, com a testa franzida e uma planilha aberta no computador. Ele temia que a exposição do caso pudesse afastar investidores importantes, especialmente aqueles mais tradicionais que valorizavam discrição acima de tudo. João, entendo seu ponto, mas precisamos pensar nos números, argumentou o sócio durante uma videoconferência. Essa história toda está nos colocando em uma posição delicada com o Grupo Altamira. O CEO ouvia com atenção, mas mantinha-se firme. Sua experiência no avião havia se transformado em algo maior que ele mesmo. Não era mais sobre um assento, mas sobre integridade institucional. Darnel, sempre pragmático, calculava meticulosamente as possíveis perdas financeiras em sua planilha. Porém, para sua surpresa, 2 semanas depois, a empresa recebeu contato de 2 novos clientes corporativos que explicitamente mencionaram o caso como motivo de interesse. Queremos parceiros que demonstrem na prática os valores que pregam em seus relatórios anuais, dizia o e-mail de um deles. A cada pequena vitória, João também sentiu o preço pessoal de sua postura. Nos corredores da empresa, alguns executivos mais conservadores o cumprimentavam com frieza. Em voos subsequentes, ocasionalmente enfrentava olhares duros de passageiros que o reconheciam como aquele que atrasou o embarque por causa de uma poltrona. Durante um jantar corporativo, um diretor de outra companhia comentou em tom jocoso: "Então você é o homem que para aviões por causa de um número no bilhete?" A mesa inteira riu, exceto João, que respondeu com calma: "Por causa de um contrato. E sim, contratos importam." O silêncio que seguiu foi mais eloquente que qualquer risada. Em casa, refletindo sobre tudo enquanto observava a cidade pela janela de seu apartamento, João sentia o peso de nadar contra a corrente. Seria mais fácil ter cedido naquele dia, aceitar o assento 3C e evitar toda essa exposição. Mas a sensação de coerência interna, de finalmente defender algo que acreditava profundamente, era mais forte que qualquer desconforto momentâneo. Seu celular vibrou com uma mensagem de Maia. "Pai, você viu? A história chegou aos grupos de debate da faculdade. Estão usando seu caso como exemplo de microagressões sistêmicas." João sorriu. Talvez o preço valesse a pena, afinal. Numa tarde ensolarada de outono, Maia Silva inaugurou seu workshop Falar Sem Ferir Nem Se Ferir, no Centro Cultural do bairro. A filha de João transformou a experiência do pai em uma ferramenta de aprendizado para 20 estagiários recém-contratados de grandes empresas. O espaço, com cadeiras dispostas em círculo e paredes repletas de frases motivacionais, vibrava com a energia dos jovens profissionais. Meu pai não estava brigando por uma poltrona, estava defendendo um princípio, explicou Maia, enquanto exibia slides com recortes do incidente que viralizou meses atrás. Os participantes, muitos ainda em início de carreira, tomavam notas avidamente. Quando cedemos no pequeno por medo de conflito, estamos assinando um contrato invisível de subserviência. A jovem instrutora dividiu o grupo em duplas para simulações de situações cotidianas. Em uma delas, o estagiário interpretava um superior pedindo para dar um jeitinho em algo contra as regras. O outro precisava recusar com firmeza, sem agressividade. As palavras de João ecoavam em cada exercício. Respeito não é favor, é direito. Enquanto isso, a 16 quilômetros dali, no salão comunitário do Residencial Primavera, Dona Eunice reunia seu grupo Mulheres de Voz. Todas acima dos 65 anos. A senhora de cabelos grisalhos e postura elegante havia transformado a história do vizinho em uma revolução silenciosa entre mulheres da terceira idade. "Ninguém mais vai me convencer a trocar de assento, só porque estou sozinha e sou idosa", afirmou Margarida, uma das participantes, arrancando aplausos das companheiras. Eunice distribuía pequenos cartões com frases ensaiadas. "Agradeço sua preocupação, mas ficarei no lugar reservado para mim." O grupo gravava vídeos curtos para o perfil Senhoras Respeitadas nas redes sociais,
que já acumulava mais de 50 mil seguidores. As dicas práticas sobre como se posicionar em aeroportos, bancos e consultórios médicos geravam centenas de comentários de mulheres de todas as idades. O episódio, que começou num corredor apertado de avião, agora se desdobrava em salas de aula, comunidades e grupos online. Não era mais manchete de jornal, mas cultura viva, transmitida em conversas cotidianas. A resistência de João havia se tornado um código de conduta não escrito. No final daquela tarde, Maia recebeu uma mensagem do pai com uma foto. O novo manual de bordo da companhia aérea, com um capítulo inteiro dedicado à comunicação respeitosa e resolução de conflitos. A pequena revolução continuava, uma poltrona de cada vez. 6 meses depois do incidente, o novo protocolo foi finalmente consolidado em toda a companhia aérea. O sistema era elegante em sua simplicidade. Ao surgir uma disputa por assento, o aplicativo travava automaticamente a poltrona contestada, exibindo um alerta no painel dos comissários. Estes verificavam os bilhetes digitais nas telas e, caso houvesse recusa em seguir as regras, a pessoa que ocupava irregularmente o lugar era convidada a se deslocar para seu assento correto. Não havia mais espaço para o famoso jeitinho brasileiro justificado pela pressa do embarque. A diretoria garantiu que a nova política fosse aplicada igualmente a todos, sem exceções, do passageiro de primeira viagem ao próprio João Silva. O CEO fez questão de ser o primeiro a testar o sistema em um voo para Brasília, sentando-se propositalmente no lugar errado para verificar se seria abordado. Para sua satisfação, foi prontamente orientado a ocupar seu assento designado. O ambiente dentro das aeronaves da companhia mudou perceptivelmente. Os murmúrios de insatisfação diminuíram, dando lugar a uma sensação de confiança no processo. Kelly, que antes sentia o peso da responsabilidade em situações de conflito, agora seguia um protocolo claro que a protegia de pressões externas. O passageiro percebe quando há regras justas e aplicadas igualmente, comentou Mark durante uma reunião de avaliação. Nosso trabalho ficou mais tranquilo porque não precisamos mais fazer malabarismos para agradar quem grita mais alto. Os relatórios mensais confirmavam a eficácia da mudança. Disputas por assentos caíram drasticamente e o tempo médio de resolução de conflitos diminuiu de 12 para apenas 3 minutos. Ângela Souza, responsável pelas operações no aeroporto, apresentou os números com orgulho ao conselho. A companhia finalmente compreendeu que fazer certo era mais eficiente do que fazer rápido. O respeito não era mais tratado como cortesia opcional, mas como a principal política de bordo. A tripulação, antes treinada para ceder e resolver de qualquer jeito, agora tinha respaldo institucional para seguir as regras. Para os passageiros frequentes como Maria Costa, a mensagem era clara: privilégios não escritos não existiam mais. Cada bilhete representava um contrato a ser honrado por ambas as partes. A pequena revolução iniciada por João naquele voo para São Paulo havia transformado não apenas procedimentos operacionais, mas toda a cultura da empresa. No 6º mês, João Silva foi convidado para apresentar os resultados do novo protocolo durante uma assembleia em Dallas. O auditório da companhia aérea estava preparado com café passado e bolinhos de milho, uma tentativa da equipe americana de agradar o executivo brasileiro. O aroma doce contrastava com a seriedade dos gráficos projetados na tela. Os números falam por si, começou o CEO, apontando para as estatísticas. Atrasos por disputa de assento caíram 41% nos voos piloto. Economia de combustível, redução de compensações e, principalmente, melhora significativa na experiência do cliente. O conselho, que inicialmente havia resistido à ideia de modificar procedimentos operacionais por causa de um incidente isolado, agora observava atentamente. Ângela Souza, sentada na primeira fileira, sorria discretamente. As medidas que ela ajudara a implementar estavam funcionando. O mais importante, continuou João, é que nossas tripulações relatam menos estresse. Quando as regras são claras e aplicadas igualmente, todos se sentem mais seguros. Darnell, seu sócio, que antes temia a exposição negativa,
agora tomava notas entusiasmado. As pesquisas de satisfação mostravam que passageiros valorizavam a nova política de transparência. O que começara como crise de imagem transformara-se em diferencial competitivo. Após a apresentação, o presidente do conselho anunciou a aprovação do protocolo para implementação global e a criação de um fundo especial para treinar tripulações em comunicação justa e resolução de conflitos. Quando João recusou-se a ceder seu assento, não imaginávamos que estaríamos aqui hoje, admitiu o presidente. Mas ele nos mostrou que respeito não é favor, é contrato. Pedro Oliveira, o capitão que havia apoiado a decisão naquele dia tenso, foi convidado a falar sobre como o novo sistema facilitava seu trabalho. Antes, éramos nós que decidíamos quem tinha razão. Agora, o sistema decide por nós, baseado em regras claras. O ciclo se fechava. A vitória não era apenas de João, mas de todos que acreditaram que pequenas injustiças, quando normalizadas, corroem a confiança institucional. Kelly, agora treinadora de novos comissários, havia transformado o caso em estudo obrigatório. Ao final da assembleia, João recebeu um selo simbólico para sua bagagem, o mesmo que agora decorava todas as aeronaves da frota. A cultura da companhia e de seus passageiros nunca mais seria a mesma. O que começara com um simples não havia se transformado em uma revolução silenciosa nos céus. O clickbait finalmente se concretizou. Maria Costa, a passageira que sempre ocupava os melhores assentos, percebeu que seu atalho habitual tinha desaparecido. Enquanto ajustava o cinto no assento 3C, ela notou um novo adesivo na porta da aeronave. Assento atribuído é promessa, respeito é política. A loira sorriu discretamente, reconhecendo que a mudança, embora desconfortável, era necessária. Naquela manhã, João Silva observava da janela do seu escritório o movimento dos aviões na pista. 6 meses haviam se passado desde o incidente. 5 minutos de resistência tinham parado uma aeronave inteira e, como efeito dominó, transformado toda uma empresa. Não foi apenas um assento defendido, mas um princípio restaurado. O CEO recebeu o relatório trimestral em sua mesa. Reclamações reduzidas em 60%, satisfação da tripulação aumentada e o mais surpreendente: maior pontualidade nos embarques. Ângela Souza havia anexado uma nota. Quando respeitamos processos, ganhamos tempo, não perdemos. A vitória não veio num único momento heróico, como sugeria o título viral. Foi construída em degraus pequenos e consistentes, cada um custando a João exposição, críticas e conversas difíceis. O conselho, inicialmente resistente, agora usava o caso como exemplo de integridade corporativa. Darnell entrou na sala com café para ambos. O sócio, antes temeroso da repercussão, agora admitia: perdemos 2 investidores conservadores, mas ganhamos 5 que valorizam governança ética. O mercado está mudando. No celular de João, uma mensagem de Maia: o workshop Falar Sem Ferir Nem Se Ferir seria expandido para universidades. Sua filha havia transformado a experiência do pai em ferramenta educativa para jovens profissionais. Dona Eunice enviou um áudio convidando-o para um chá com as senhoras da vizinhança. Queremos ouvir mais sobre como manter a dignidade sem perder a compostura. A história tinha ultrapassado as fronteiras corporativas. No fim, João entendeu que nunca foi sobre uma poltrona. Era sobre a dignidade de quem se recusa a ceder no essencial. Mesmo quando todos ao redor imploram só hoje para você abrir mão. Era sobre reconhecer que pequenas concessões diárias constroem grandes injustiças estruturais. O homem guardou o relatório na gaveta e pegou o casaco. Tinha uma palestra para tripulantes novos em 30 minutos. Não falaria sobre heroísmo, mas sobre consistência. Não sobre um dia de coragem, mas sobre uma vida de pequenas resistências justas. Porque a verdadeira mudança não acontece em 5 minutos dramáticos. Ela se constrói em milhares de momentos em que escolhemos fazer o certo, mesmo quando seria mais fácil ceder.